Essa carta iniciou a guerra mais longa da Europa. Você sabia que um simples pedaço de papel, escrito com tinta e carregado de ambição, deu início à guerra mais longa da história da Europa? Uma carta que, à primeira vista, parecia apenas mais um documento diplomático, na verdade colocou em movimento forças que arrastaram reinos inteiros para um conflito que duraria mais de um século. Uma guerra de reis e rainhas, de cavaleiros e traidores, de honra, poder e traição. Essa é a história da carta que acendeu o estopim da Guerra dos 100 Anos. Um conflito brutal entre França e Inglaterra que moldou o destino da Europa medieval. Prepare-se para uma viagem através da política ardilosa dos monarcas, das batalhas lendárias e da luta pela coroa de um dos tronos mais cobiçados da história. E tudo começou com uma carta. Capítulo 1. A Europa em fervura. A França e a Inglaterra antes da tempestade. Na virada do século XIV, a Europa não era um continente de nações bem definidas, mas sim um quebra-cabeça de reinos, feudos e alianças frágeis. França e Inglaterra, apesar de serem os dois maiores poderes da época, estavam presas a uma relação de amor e ódio, unidas por sangue real, mas separadas por ambições imperiais. Os reis da Inglaterra, desde Guilherme, o Conquistador, mantinham feudos em território francês, especialmente o vasto e rico Ducado da Aquitânia. Isso fazia com que os monarcas ingleses fossem, ao mesmo tempo, reis e vassalos da coroa francesa. Essa ambiguidade alimentava uma tensão constante. A Inglaterra queria expandir sua influência na França, enquanto os reis franceses buscavam limitar o poder inglês dentro de suas fronteiras. Mas nada disso seria suficiente para iniciar uma guerra de 100 anos. Para isso, seria preciso algo mais pessoal. Algo como uma disputa pela própria coroa da França. Capítulo 2. A crise de sucessão francesa. A morte que deixou um trono vazio. Em 1328, o rei francês Carlos IV morre sem deixar herdeiros homens. O problema, segundo a lei sálica, uma tradição jurídica adotada pela monarquia francesa, as mulheres não podiam herdar o trono nem transmitir o direito à coroa a seus filhos. Mas havia uma complicação. Carlos IV tinha uma irmã, Isabel da França, que por acaso era a rainha da Inglaterra. E seu filho, nada mais, nada menos que Eduardo III, rei da Inglaterra. Pela lógica inglesa, Eduardo III tinha um direito legítimo ao trono francês, herdado por sua mãe. Mas os nobres franceses pensavam diferente. Reunidos em conselho, eles decidiram ignorar a reivindicação de Eduardo e coroaram Filipe VI, primo de Carlos IV, como novo rei da França. Eduardo III protestou, mas por um tempo engoliu o orgulho. Afinal, ainda precisava manter sua posição como Duque da Aquitânia. No entanto, essa ferida no ego real nunca cicatrizou completamente. Capítulo 3. A carta que mudou tudo. A carta de 1337. O estopim da guerra. Durante os anos seguintes, a relação entre França e Inglaterra se deteriorou lentamente. A França começou a confiscar territórios da Aquitânia e apoiar inimigos dos ingleses, especialmente na Escócia. Por outro lado, Eduardo III fomentava alianças com os nobres flamengos, grandes rivais comerciais da França. E foi nesse cenário tenso, com faíscas políticas voando por todos os lados, que surgiu a carta que daria início à maior guerra da Europa medieval. Em 1337, o rei Filipe VI da França envia uma carta oficial ao rei da Inglaterra. O conteúdo é direto, seco e devastador. Visto que o rei da Inglaterra falhou com seus deveres como vassalo da coroa francesa, confisco, a partir desta data, todos os territórios pertencentes ao Duque da Aquitânia. Com essa carta, Filipe VI não apenas desafiava o rei inglês. Ele o humilhava. Para Eduardo III, não restava outra opção. Ou aceitava a perda de seus territórios e sua autoridade, ou reagia com força.
A resposta viria logo depois e mudaria o destino da Europa. Capítulo 4. O início da Guerra dos 100 Anos. A declaração de guerra e a reivindicação da coroa. Em outubro de 1337, Eduardo III responde à carta de Filipe com um ato dramático. Proclama publicamente que ele, e não Filipe VI, é o legítimo rei da França. Com isso, Eduardo não apenas desafia o poder de Filipe, mas coloca toda a Europa em estado de alerta. O que antes era uma disputa feudal, agora se tornava uma guerra dinástica. E assim começa a Guerra dos 100 Anos, uma sucessão de conflitos, trégua e retomadas, que duraria exatos 116 anos, de 1337 a 1453. Capítulo 5. Os primeiros conflitos, as batalhas navais e o início das hostilidades. A primeira fase da guerra, 1337-1360, foi marcada por vitórias significativas dos ingleses. Eduardo III investiu pesadamente em sua marinha e obteve um triunfo importante na Batalha de Sluys, 1340, dominando o Canal da Mancha. Em terra, a guerra assumia contornos brutais. A Batalha de Crécy, em 1346, foi um massacre. Os arqueiros ingleses, armados com seus longbows, dizimaram a cavalaria francesa. O próprio rei francês, João II, foi capturado na Batalha de Poitiers, em 1356. A França estava em ruínas. Em 1360, assina-se o Tratado de Bretigny, que concede vastos territórios à Inglaterra. Mas essa seria apenas a primeira fase da guerra. Capítulo 6. A longa guerra continua. Revoltas, peste e um novo rei. Enquanto os exércitos marchavam e os castelos ardiam, a Europa enfrentava outra catástrofe, a peste negra. Entre 1347 e 1351, a peste dizimou milhões de pessoas, desestabilizando ainda mais os reinos em guerra. Ao mesmo tempo, revoltas populares explodiram na França e na Inglaterra. Os impostos aumentavam para sustentar a guerra, e o povo sofria com fome, violência e medo. Na década de 1370, o rei Eduardo III envelhece e morre. Seu neto Ricardo II assume o trono ainda criança. Do lado francês, o trono passa para Carlos V, um rei mais cauteloso e estratégico. A guerra entra em nova fase, com avanços franceses e uma guerra de guerrilhas sangrenta. Capítulo 7. O retorno da Inglaterra e o surgimento de Joana d'Arc, Henrique V, e a Batalha de Azincourt. Em 1415, a Inglaterra renasce com o vigor do rei Henrique V. Ele lidera uma das campanhas mais ousadas da guerra e vence a lendária Batalha de Azincourt, onde, com um exército muito menor, derrota as forças francesas devastadoramente. Henrique V chega ao ponto de firmar o Tratado de Troyes, 1420, que o reconhece como herdeiro do trono francês. Tudo parece estar resolvido. Mas então surge uma figura inesperada. Joana d'Arc, uma jovem camponesa que afirma ter visões divinas. Em 1429, Joana lidera o exército francês até a libertação de Orleans e leva à coroação de Carlos VII, desafiando a legitimidade inglesa. Joana é capturada pelos ingleses e queimada na fogueira em 1431. Mas sua lenda reacende o espírito francês. Capítulo 8. O fim da guerra. A derrocada da Inglaterra e a vitória francesa. A fase final da guerra, 1435-1453, é marcada pela recuperação francesa. Carlos VII reorganiza o exército, fortalece a artilharia e retoma cidade após cidade. Em 1453, os ingleses sofrem uma derrota esmagadora na Batalha de Castillon, encerrando de vez suas ambições sobre a França. Apenas Calais permanece sob controle inglês, até ser tomada em 1558. A guerra termina sem tratado formal, mas o impacto seria profundo e duradouro. Capítulo 9. As consequências. O nascimento das nações modernas. A Guerra dos 100 Anos transforma a Europa. Fortalece o sentimento nacionalista na França e na Inglaterra. Enfraquece a nobreza feudal e consolida o poder real.
Marca o declínio da cavalaria e o surgimento da guerra moderna, com canhões e exércitos permanentes. E lança sementes para futuros conflitos, como a Guerra das Rosas na Inglaterra. Tudo isso começou com uma carta. Uma carta pode parecer inofensiva, um pedaço de papel, tinta e palavras, mas na história, palavras podem ser mais afiadas que espadas. Quando Filipe VI escreveu aquela carta em 1337, confiscando os feudos de Eduardo III, ele não imaginava que estaria acendendo a fogueira de uma guerra que duraria 116 anos. A Guerra dos 100 Anos foi muito mais do que um conflito entre reis. Foi uma batalha de identidade, poder e destino. E tudo começou com um simples gesto diplomático. Uma carta que mudou o curso da história. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.